Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Confesso que eu já estava com saudade de pregar. E também estava com saudade dos irmãos da igreja. É uma alegria muito grande estarmos aqui para falar somente da palavra do Senhor. E quando falamos e quando nos alimentamos da palavra do Senhor, parece que algo acontece dentro de nós. E eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem mexido, remexido dentro do meu coração. E eu confesso a vocês que todas as vezes que a gente coloca nos avisos, eu acho, isso a minha opinião pessoal, que nós não deveríamos anunciar que estamos precisando de voluntários no Espaço Gourmet. Não precisaríamos dizer que nós estamos precisando de voluntários na introdução, que nós não deveríamos colocar que estamos precisando de voluntários no Manaim Kids e assim sucessivamente. Por quê, irmãos? Porque se nós estamos em Cristo, nova criatura somos. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, não sou mais eu quem vive, é Cristo vive em mim. Então, diante desses avisos e diante daquilo que o Senhor tem mexido ao meu coração, não é uma pregação que vai massagear o nosso ego, mas é uma pregação que vai nos tirar, vai fazer com que a gente comece a pensar fora da caixinha, fora da nossa zona de conforto. E o tema da mensagem desta noite é exatamente isso. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Nós estamos, parece que ao longo do tempo, ao longo dos anos, vai se passando dias, meses, parece que nós vamos ficando mais tranquilos, a igreja parece que vai ficando um pouco mais apática, a igreja parece que vai se acomodando com as coisas que estão acontecendo lá fora, as coisas que estão acontecendo no mundo. E a zona de conforto, queridos, eu quero te dizer que é um estado psicológico e mental, aonde uma pessoa se sente segura, sem estresse, sem medo, sem ansiedade ou algum tipo de risco, e ela sempre quer estar no controle da situação da sua vida diária. É um lugar onde a pessoa está acostumada a agir pela sua própria força, pela sua inteligência. Ela pensa e se comporta de uma forma automática. Muitas vezes nós, ou quase que sempre, nós estamos agindo de uma forma automática nas nossas vidas, sem exigir qualquer esforço. É uma área onde a rotina e o nosso comportamento são previsíveis e não há necessidade de enfrentar o medo do desconhecido. Embora a zona de conforto ela ofereça para nós, entre aspas, uma segurança e uma estabilidade, ela também pode ser um obstáculo para mim e para você no nosso crescimento pessoal, espiritual e também no crescimento ministerial. Muitas vezes a gente fala sobre zona de conforto no nosso trabalho, porque está tudo legal, nós estamos recebendo o nosso salário bonitinho, recebemos um aumento, então está tudo ok, nós não queremos sair dessa zona de conforto, mas nós podemos trazer isso também para o nosso âmbito emocional, sentimental, espiritual. Quando alguém permanece por muito tempo nessa zona de conforto, pode sentir que não está evoluindo, mas nada acontece na minha vida. Ó Celso, ó Senhor, ó Jesus, ó isso, ó aquilo. Então nós começamos a reclamar. Mas nós precisamos, dia após dia, ser desafiados para que nós possamos não ficar confortáveis aquilo que nós estamos vendo, ouvindo. E muitas vezes, queridos, sair da nossa zona de conforto é considerado essencial para o nosso desenvolvimento, pois nós vamos enfrentar novos desafios, virão novas situações nas nossas vidas. Tem um irmãozinho aqui que ele abriu mão de estar trabalhando como CLT e começou a trabalhar como PJ. Eu não vou citar o nome para expor o irmão, mas eu tenho certeza que ele sentiu medo no começo. Mas quando nós confiamos no Senhor, irmãos, tudo vai bem.
eu tenho certeza que se você perguntar para ele, hoje, se ele gostaria de voltar, ele vai dizer que não. Vai dizer que não, porque ele está no plano do Senhor. E por que eu estou falando sobre esse assunto, queridos? Porque é um assunto que mexe comigo e com você. Todas as vezes que a gente fala sobre zona de conforto, nós pensamos, lá vem, vai pedir alguma coisa, ou vai fazer alguma coisa. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós não deveríamos, como eu disse no início, ficar anunciando sobre os ministérios. Hoje a nossa igreja tem talvez 900 pessoas, mas pasmem, querido, apenas 200 ou 250 pessoas trabalham em todos esses ministérios da igreja. Nós não deveríamos ficar apelando para que vocês se dispusessem a trabalhar, ou quando você entendesse, compreendessem, Giba, você está precisando de uma ajuda aqui na introdução, se disponha, queridos. E se tratando de zona de conforto, a gente pode citar vários exemplos bíblicos, e eu queria citar o exemplo do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele mexe no meu coração, ele mexe no meu interior, ele mexe nas minhas entranhas, porque o apóstolo Paulo, ele só foi quem foi porque ele entendeu e compreendeu quem era Jesus Cristo na vida dele. Como cristãos, queridos, nós devemos ser mais intencionais com as coisas do Senhor. Nós necessitamos ser mais intencionais com as coisas do Senhor. E ser mais intencionais como cristãos é viver de acordo com os princípios e os ensinamentos de Jesus. Os princípios que o próprio Deus, o próprio Jesus nos ensina e nos oferece com muitos exemplos tirados da própria Escritura. Nós podemos estar mais focados e mais comprometidos e alinhados com a vontade do Senhor quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor. Ou seja, quando nós estamos sendo mais intencionais com as coisas do Senhor. Nós somos mais intencionais com tantas outras coisas lá fora, mas quando nós falamos sobre igreja, parece que nos arrepia. Parece que nós queremos dar um passo para trás. Talvez por conta de outros ministérios que você já passou e foi ferido, mas eu quero te dizer, deixe que o Senhor te cure, deixe que o Senhor te conduza. Como o apóstolo Paulo diz, queridos, o apóstolo Paulo é o maior exemplo para nós de tudo aquilo que ele passou no ministério. E eu queria compartilhar com vocês um texto conhecido lá em Atos, capítulo 20, nós vamos ler dos versos 17 ao 38, é um texto um pouco longo, mas nós vamos entender o motivo. Atos, capítulo 20, a partir do verso 17, abra sua Bíblia aí, amém? Atos, capítulo 20, verso 17, a partir do 17 diz assim: De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhe disse: Vocês sabem como me conduzia entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor, com toda a humildade, com lágrimas e com provações, que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimento estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, mas não verão o meu rosto, porque no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus.
cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu entrego os cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Por fim, Paulo ora com eles, lá no verso 36, finalizando o texto. Tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam. Entristecido especialmente pela palavra que tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles acompanharam até o navio. Percebam, queridos, olha só a história do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo ele teve um encontro genuíno com o Senhor, ele foi transformado. É assim que eu e você devemos nos dispor nas mãos do Senhor. Olha só quantas coisas o apóstolo Paulo passou. Olha quantos ensinamentos o apóstolo Paulo nos deixou. E nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, nós podemos dividir essa mensagem em 3 partes. Ou seja, nós vamos dividir esta mensagem em 3 partes. A primeira parte, nos versos 18 ao 21, Paulo faz uma breve recapitulação do seu passado, enfatizando a fidelidade ao Senhor, à igreja, quando ele estava ministrando durante os dias que passou em Éfeso. A segunda parte desses versos que nós acabamos de ler, dos versos 20 ao 27, Paulo vai falar sobre o seu presente, que revelou os ensinamentos, tanto em vista do passado, quanto no seu futuro. E por fim, dos versos 28 ao 38, Paulo, ao mencionar o futuro, ele advertiu sobre os perigos que seriam enfrentados pela igreja. É os mesmos perigos que hoje nós enfrentamos na igreja. Os mesmos perigos. Olha só, o apóstolo Paulo já nos orientou, já nos advertiu sobre aquilo que estava acontecendo há alguns milhares de anos atrás. A preocupação do apóstolo Paulo com todas as igrejas era maior, era a sua maior alegria, mas também, queridos, era o seu maior fardo. Era o seu maior fardo. Quando vocês tiverem a oportunidade, vocês leem na casa de vocês, 2 Coríntios capítulo 11, nos versos 23 ao 28. Ali vocês vão ver o currículo do apóstolo Paulo, o quanto ele sofreu por mim, aliás, pela igreja. O quanto ele abriu mão dos seus desejos e das suas vontades pela igreja do Senhor Jesus. Paulo ele tinha em mente 2 objetivos quando ele visitou a sua igreja. O primeiro, o objetivo principal era encorajar e fortalecer os cristãos para que se mantivessem firmes no Senhor. O segundo era levantar as ofertas para os cristãos necessitados, como nós acabamos de ler. A preocupação do apóstolo Paulo, quando ele partisse, é para que os irmãos deles em Cristo Jesus ficassem bem, não sentissem falta de nada. Esse é o amor que o apóstolo Paulo depositou. Lá em Atos 20, verso 4, vejam só o que o texto está dizendo. 20, verso 4. Acompanharam, e aí tem os nomes que vocês podem... Acompanharam não só Sópatro de Bereia, filho de Pirro,
Aristarco e Segundo. Essas são as pessoas que acompanharam o apóstolo Paulo. Os homens que acompanharam eram representantes da igreja, nomeados para viajar e ajudar a cuidar da oferta que ele estava arrecadando. Mas diante de toda essa situação, o apóstolo Paulo, ele foi obrigado a mudar os seus planos novamente, porque ele estava sendo perseguido. As pessoas, os judeus queriam matar o apóstolo Paulo. E ele sabia que a separação era necessária, mas também sabia que o trabalho que ele estava executando, aquilo que Deus começou, Éfeso ainda continuaria depois da sua partida. O trabalho no Senhor, ele sempre tem que continuar, irmãos, até que o Senhor Jesus volte para buscar a sua noiva. O nosso trabalho não termina em nós. O nosso trabalho nós temos que incentivar, discipular os outros, para que quando um dia nós partirmos, esta pessoa que nós discipulamos, ela continue fazendo o trabalho que nós estávamos fazendo. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse, que nos ensinou e está nos encorajando nesta noite, para nós sairmos da nossa zona de conforto. Como eu disse, nos versos 18 ao 21, o apóstolo Paulo vai recapitular sobre o passado. Ele demonstrou que a sua vida era totalmente entregue ao ministério. Ele não buscava o seu conforto pessoal, mas sempre estava trabalhando em prol da pregação do evangelho e das suas igrejas, das igrejas que foram plantadas. Paulo, desde o primeiro dia do seu ministério, se entregou sem qualquer restrição à obra do Senhor. Lá em Éfeso, Paulo era o embaixador de Cristo. Como eu e você somos chamados embaixadores do Evangelho, embaixadores de Cristo, para proclamar, para propagar o Evangelho do reino do Senhor Jesus. Paulo, ele não se importava com as riquezas, Paulo, ele não se importava com o seu status, nem em desfrutar uma vida fácil, queridos. Se vocês lerem a história de Paulo nas suas cartas, nós vamos perceber que a vida do apóstolo Paulo não era uma vida fácil. Mas ele confiava em Jesus, irmãos, porque foi o Senhor que o chamou. É o Senhor que nos chamou. É o Senhor que me chamou e te chamou para fazer a boa obra dele. Não importa o que nós vamos enfrentar, não importa os açoites que nós vamos ter, não importa as rejeições que teremos, o que importa é que nós estamos servindo o Deus vivo, o Todo-Poderoso, queridos. Não importa o quanto as pessoas nos machucaram, não importa o que aconteceu comigo, com você, o que importa é que nós fomos comprados com sangue precioso. Podemos até ficar chateados, queridos, porque nós somos seres humanos, mas nós temos que bater a poeira, sacudir o pó e caminhar. E caminhar, queridos. Não permita que essas coisas ela tome conta do seu coração. Não permita que as mágoas, que os ressentimentos, que os machucados que foram causados por pessoas tome o lugar que é somente do Senhor Jesus. Permita que Ele te cure, permita que Ele te restaure, que Ele te liberte desse peso que você está recarregando que nem é seu. A maior preocupação do apóstolo Paulo sempre foi com o crescimento espiritual e a proteção das igrejas contra os falsos ensinamentos, queridos. É isso que nós temos que nos preocupar nos dias de hoje. Quantos falsos ensinamentos nós temos ouvido hoje? E parece que nós não estamos nem aí para isso. Ouvimos tantas coisas ainda queremos trazer para dentro da igreja. Fulano de tal falou isso e aquilo se tornou uma verdade na minha e na sua vida. E eu quero te dizer, a única verdade que existe é a palavra do Senhor. A única verdade, ela que nos convence, é a palavra. Paulo, ele fez questão de deixar claro que os seus motivos para ministrar, eles eram espirituais e nunca foram
egoístas. Nunca foram egoístas. Em Atos capítulo 20, nos versos 18 a 19 que nós lemos, nós vamos perceber que o seu modo de ministrar foi um modo exemplar. Paulo, ele levou uma vida coerente, sem que qualquer pessoa pudesse acusá-lo de alguma coisa. Essa foi a vida de Paulo. Quando o Senhor encontrou ele lá em Atos capítulo 9, Paulo, ele trabalhou com humildade, não como uma celebridade religiosa, exigindo que os outros o servissem. O que nós mais estamos vendo é os líderes religiosos querendo ser servidos, queridos. Misericórdia! Volta logo o Senhor Jesus, venha buscar logo a sua noiva. Venha buscar a sua noiva, porque isso que nós estamos vendo não está de acordo com a palavra, não é isso que nós estamos aprendendo no texto, queridos. A humildade não era um sinal de fraqueza do apóstolo Paulo, ele teve coragem de enfrentar todas as tribulações, todos os perigos sem desistir, porque ele declarou que o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque ele depende do Senhor. É o Espírito Santo que habita em mim e habita em você. É nisso que nós temos que nos apegar. É por isso que eu falo que nós temos que ser mais intencionais. Nós precisamos e necessitamos sair da nossa zona de conforto. Paulo também não se envergonhava de admitir aos seus amigos que também enfrentava tempos de lágrimas, como nós lemos lá em Atos capítulo 20, nos versos 31 a 37. 2 Coríntios capítulo 2, verso 4 diz assim: porque lhe escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que eu tenho por vocês. Percebam que o apóstolo Paulo, ele nunca estava pensando nele, ele sempre estava pensando nos outros. Ele sempre estava olhando fora da sua caixinha. Ele não olhava para dentro de si, sempre olhava para os outros, a necessidade dos outros. A mensagem do ministério de Paulo se tornou amplamente conhecida. Ele a proclamou e ensinou publicamente em todas as igrejas que ele passava, queridos, inclusive nos lares, como também nós lemos no texto. Paulo também disse aos pecadores que arrependessem dos seus pecados, para que eles pudessem crescer em Jesus Cristo. Em todo o tempo, queridos, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Em todo o tempo nós precisamos ser intencionais. Inclusive com os nossos pecados, nós temos que ser intencionais, começar a nomear os nossos pecados e não dizer: Senhor, perdoa as multidões dos meus pecados. Comece a dar nome: Senhor, eu estou mentindo, Senhor, eu estou sonegando, Senhor, eu estou fazendo isso, Senhor, eu estou fazendo aquilo, Senhor, eu estou traindo a minha esposa, Senhor, eu estou traindo o meu marido, Senhor, eu não estou sendo o pai que eu deveria ser, Senhor, eu tenho entrado na pornografia, Senhor, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Nomeia os pecados. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor já sabe. O Senhor já sabe, mas Ele quer que nós sejamos sinceros com Ele. É como uma criança é sincera com o seu pai, confia no seu pai. Nós precisamos confiar no nosso pai. Essa mensagem, o evangelho da graça de Deus, é a única mensagem que pode nos salvar como pecadores. A mensagem da graça é o evangelho que nos salva, que nos purifica, que nos transforma. Paulo também nos lembrou de que em seu ministério não havia retido coisa alguma, queridos, de que lhe fosse proveitosa. Paulo jamais deixou de anunciar todo o plano de Deus,
como nós podemos ver lá no verso 27 do capítulo 20. Até mesmo a sua mensagem, por ser Paulo quem ele era, a sua mensagem era uma mensagem de equilíbrio, que incluía doutrinas e deveres, os privilégios, mas também as responsabilidades, tudo aquilo que incluía a vida cristã. Paulo nos instruiu, Paulo nos ensinou. Paulo ele não fazia concessões, mas sempre testemunhando para os gentios e para os judeus, de uma forma equilibrada, queridos. Hoje o que nós mais estamos vendo é líderes fazendo concessões com o evangelho, literalmente vendendo o evangelho, a troco de nada. A troco de nada. O segundo ponto que eu citei no início, dos versos 20 ao 27, Paulo agora vai entrar no presente. Como eu disse, Paulo aqui, ele abre o coração para os seus amigos, de exatamente como ele estava se sentindo. Não escondeu dos seus amigos o fato de que ele havia resolvido em seu espírito ir para Jerusalém, mesmo sabendo que ele morreria, mas ele estava cumprindo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Apesar dos perigos, apesar de tudo aquilo que ele estava enfrentando, talvez qualquer indivíduo com menos caráter teria encontrado uma forma de fugir, queridos, das responsabilidades. Mas o apóstolo Paulo não fugiu da sua responsabilidade, não fugiu daquilo que o Senhor colocou, confiou em sua mão. O apóstolo Paulo ele era comprometido demais com tudo aquilo, com o seu chamado, com a devoção a Jesus. O apóstolo Paulo aqui, ele usou algumas imagens para explicar porque estava determinado a ir para Jerusalém e, se necessário, morrer por Jesus Cristo. A primeira imagem que o apóstolo Paulo usa, em Atos capítulo 20, verso 24, Paulo como o contador. Por que como um contador? Porque ele faz um balanço da sua vida, chegando à conclusão que Jesus Cristo era o seu bem mais precioso. Nós precisamos fazer este balanço, queridos, de que o Senhor é o nosso bem mais precioso que temos. Não é os nossos bens materiais, não é a conta recheada, não é a nossa casa, não é o nosso carro, não é a nossa parentela, mas o nosso bem mais precioso é o Senhor Jesus. Como eu disse no verso 24, olha só o que ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo colocou as coisas espirituais em primeiro lugar, queridos. A segunda imagem, Paulo como maratonista, o corredor. Em algumas das suas cartas nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre ser um maratonista, sobre um corredor, que desejava terminar a corrida com uma vitória jubilosa. Paulo estava ciente de que sua vida era uma dádiva de Deus, e que Deus tinha um plano especial para ele, ao qual, quando se cumpriu o seu ministério. A terceira imagem do apóstolo Paulo é ele como um despenseiro no ministério que ele havia recebido do Senhor. O despenseiro não possui coisa alguma, mas ao mesmo tempo ele usufrui de todas as coisas. Nós precisamos entender sobre ser despenseiros das coisas do Senhor. O seu único propósito, o seu único propósito era servir o Senhor e agradar Ele de todo o seu coração. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2 diz: o que se quer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. Um dispenseiro prestará contas do seu ministério,
E Paulo estava preparado para apresentar tudo aquilo que ele usou. A quarta imagem é de uma testemunha do Evangelho da graça de Deus. A palavra testemunhando no original grego quer dizer testemunho solene. É a seriedade da mensagem e do ministério. Paulo também vai dizer na sua carta em 2 Coríntios capítulo 2, verso 15 a 16, que compartilhar o evangelho com os outros é uma questão de vida ou morte, queridos. Talvez nesse exato momento tem pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo e estão morrendo. Até quando nós vamos ficar na nossa zona de conforto? Até quando nós vamos ficar de braços cruzados? Essa responsabilidade de anunciar o evangelho não é apenas do pastor, querido. É de todos nós. Todos nós somos missionários do Senhor Jesus. A responsabilidade não é daqueles missionários que estão no campo, que muitas vezes nós ofertamos na vida deles para que eles possam fazer isso. Nós também somos missionários. Eu tenho certeza absoluta que você tem um vizinho que talvez você considere uma pedra aí no seu sapato. Pode ser que ele tenha ouvido falar do Senhor Jesus algumas vezes, mas talvez, ou quase que 100% de certeza, que vai ser através da sua vida que ele vai encontrar o verdadeiro Deus vivo. Através do seu testemunho. Através de você se colocar na brecha pela vida dele. A quinta imagem é o retrato de um arauto. A palavra pregar no original grego quer dizer querusso, que significa tornar conhecido, ou seja, proclamar a mensagem do arauto do rei. A testemunha conta o que lhe aconteceu, o que viu, mas o arauto proclama aquilo que o rei ordena para ele falar. Essa é a diferença do arauto. E a sexta imagem e última imagem é a imagem de um vigia, que está lá no verso 26. Ser escolhido como vigia não era para qualquer um. Não era todas as pessoas que eram escolhidas para ser vigia, pois a função de um vigia era permanecer desperto e alerta, pronto para soar o alarme quando visse alguma coisa se aproximando, ou quando tinha algum perigo. Isso era ser um vigia. É mais ou menos como se fosse um atalaia. E ser um atalaia é exatamente isso, é uma pessoa que vigiava, alertava sobre os perigos inimigos, porque esse atalaia, eles estavam posicionados no alto das torres e no alto das muralhas, observando as pessoas que se aproximavam, e alertava o seu reino, o seu povo. Nós temos que ser como atalaias, nós temos que estar sempre vigilantes. Sempre vigilantes. É mais ou menos o que está escrito lá em Ezequiel capítulo 3, nos versos 17 ao 21, e depois você lê em casa no capítulo 33, nos versos 1 a 9, vai falar sobre a atalaia. Um vigia, ele deve ser fiel e destemido. Ele era responsável pela segurança das pessoas, querido. Essa é a minha e a sua responsabilidade. E Paulo, ele foi um vigia fiel. Ele proclamava aos pecadores e aos cristãos tudo aquilo que era referente aos desígnios do Senhor. Infelizmente, queridos, hoje em dia nós temos muitos vigias infiéis que só pensam ou só estão pensando em si mesmos. Satisfazer o desejo do seu coração. E por fim, queridos, Paulo, ele vai nos advertir lá nos versos de 28 ao 38 quanto ao futuro. Paulo, ele encerrou a sua mensagem de uma despedida advertindo os líderes sobre os perigos que eles deveriam reconhecer e tratar, a fim de proteger e conduzir a igreja. Era exatamente isso que Paulo estava ensinando. Paulo estava se referindo aos falsos mestres. Sabe aqueles
charlatões que exploram a igreja visando o seu próprio benefício. É contra ele que o apóstolo Paulo estava ensinando, ou alertando as pessoas. Será que não é contra o que nós estamos vendo nos dias de hoje? Parece que o apóstolo Paulo está aqui falando sobre o que está acontecendo hoje. Quantos charlatões têm se levantado? Quantos falsos mestres têm inserido dentro da igreja? Quantos falsos profetas têm dito aquilo que o Senhor não pediu para dizer? Como o apóstolo Paulo, querido, prestou contas, nós também prestaremos contas de tudo aquilo que nós estamos fazendo, falando em nome daquele que não mandou falar. Por isso nós temos que entender e compreender que nós não estamos falando em nosso nome, nós estamos falando no nome do Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus. Por isso, queridos, que nós, pastores, nós batemos nessa mesma tecla, para que vocês conheçam a palavra do Senhor, para que nós possamos ser capazes de detectar e de derrotar esses defraudadores religiosos, queridos. Quando vocês ouvirem falar qualquer tipo de heresia, você tem a autoridade para falar: isso não está escrito. Por isso que nós insistimos para que vocês leiam a palavra do Senhor, se disponham na mão do Senhor para que Ele possa falar contigo através da sua palavra. E Paulo, ele encerrou essa ocasião memorável se ajoelhando, querido, e orando por seus amigos. Depois de que todos choraram junto com ele. Com certeza, querido, é muito difícil dizer adeus, especialmente àqueles que nós amamos. É muito difícil, queridos. Principalmente quando nós sabemos que essa pessoa de fato vai partir. Mas nós temos a maravilhosa certeza que um dia, querido, nós iremos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E com todas essas pessoas que morreram nele, estão com ele. Mas enquanto isso, queridos, há muito trabalho a fazer. Como eu sempre digo, nós temos que arregaçar a manga das nossas camisas e colocar a mão no arado, trabalhar sem olhar para trás, servir os nossos irmãos. E eu já estou caminhando para a conclusão. Camille, você pode nos ajudar? Sabe, queridos, eu quero concluir dizendo algo para vocês, que como cristãos, nós precisamos, como eu disse no início, ser mais intencionais com as coisas do Senhor. Nós precisamos buscar a face do Senhor e perguntar para Ele: Pai, aonde eu estou errando? O que eu estou deixando de fazer? Para que o seu nome seja honrado e glorificado. Seja mais intencional em dar o testemunho da sua vida para as outras pessoas. Muitas vezes nós nem precisamos falar. A nossa vida, o nosso testemunho vai falar por si só. O nosso comportamento, a nossa forma de andar, a nossa forma até mesmo de nos vestir, o nosso comportamento. Não vamos falar coisas que o mundo tem falado. Não vamos ficar escutando as músicas que o mundo tem escutado. Porque nós somos o próprio espelho que o mundo está nos vendo. Todos estão nos vendo e torcendo para nós cairmos. Eu não disse? Eu sabia que o Washington ia cair. Sabia. A nossa força, ela vem do Senhor, queridos. O poder do Senhor se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Quando nós nos colocamos na mão do Senhor,
aquilo que nós achamos que nós somos fracos, nós somos fortes. Se nós achamos que somos inteligentes e nós somos, isso veio do Senhor, queridos. Ser mais intencional é viver de acordo com os princípios e ensinamentos do Senhor Jesus. E como eu disse, a Bíblia ela está coalhada de exemplos para mim e para você, para que nós possamos entender e compreender como nós podemos ser mais focados, comprometidos e alinhados com o propósito de Deus, naquilo que nós fizermos. Se você, querido, um dia se levantar e dizer assim: Giba, conte comigo, não fale isso da boca para fora. Cumpra aquilo que você disse para ele. Cumpra com a sua palavra de homem e palavra de mulher, porque isso é o que está faltando. Se você disse que vai, vai. Não importa o que aconteça, vai. O texto que nós lemos de Atos capítulo 20, dos versos 17 a 38, vai mostrar o zelo que Paulo tinha pelo evangelho e a preocupação de proteger o rebanho com a verdade da palavra do Senhor. E além disso, ele nos desafia a refletir sobre o nosso próprio compromisso com a missão de Deus, com o próprio compromisso que ele designou para mim e para você. A importância de nós liderarmos e servir com integridade, sempre, querido, sempre, preste atenção nisso, sempre visando o bem-estar do seu próximo e não o seu. Paulo, ele nos deixou um exemplo do serviço sacrificial, na confiança no Senhor. Isso para mim e para você é fundamental, para que a obra do Senhor ela continue, independente da minha e da sua vida. E nesta noite, queridos, eu deixo um convite para você. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu quero deixar um convite para você. Quero também deixar um convite para você que nos assiste pelo canal do YouTube. Essa responsabilidade não é só nossa que estamos aqui, mas sua que nos assiste também. Quero fazer uma pergunta para você. Mas antes de você responder esta pergunta, eu queria que você refletisse sobre ela. Você quer ser mais intencional com as coisas do Senhor? Fique com essa pergunta enquanto a Camille nos leva à adoração. Deixe que o Espírito Santo trabalhe aí no seu coração. Deixe que o Espírito Santo trabalhe dentro de você nesta noite. Através dessa pergunta, através desse desafio que o apóstolo Paulo nos deixou. Você quer ser mais intencional com as coisas do Senhor? Reflita sobre isso. Fecha os teus olhos, é você com o Senhor. É você e Deus neste momento. Clame a Ele, busque a face dEle. E diz aí o que está no seu coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Usa-nos, ó Pai, da maneira que te agrade, Pai. Nós queremos ser mais intencionais, Pai. E nesta noite, eu repito a pergunta: quem aqui nesta noite quer ser mais intencional com o Senhor? Levante a sua mão. Só se você quiser ser mais intencional com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, a sua igreja está com a mão levantada, Pai. E nós nesta noite, Pai, em nome de Jesus, declaramos, Pai, que a partir de hoje nós seremos, ó Pai, mais intencionais com as coisas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não iremos mais brincar de sermos crentes, Pai. Nós não iremos negociar mais o nosso evangelho. Pai, toma nas tuas mãos cada vida aqui representada. Na verdade, toma nas tuas mãos, Senhor, todas as vidas que aqui estão e aquelas que estão nos assistindo, Pai, que foram impelidas, que foram tocadas pelo Espírito Santo a serem mais intencionais. Queremos fazer a diferença, Pai, como o apóstolo Paulo fez. Queremos anunciar o seu evangelho, Pai, nos quatro cantos deste mundo, Pai. Nos usa, Pai, para louvor da sua glória. Tira de nós, ó Pai, todo o medo. Tira de nós toda a vergonha. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor. Que nós possamos ser impelidos pelo Espírito Santo, Pai, a dizer que não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Nos dá, Senhor, a força que precisamos. Nos dá o encorajamento que nós necessitamos. Derrama, Pai, sobre as nossas vidas as ferramentas necessárias, ó Pai, para que tudo isso aconteça. Nos dê, Senhor, em nome de Jesus, Pai, visão aberta, discernimento de espírito, Senhor. Dons, ó Pai, de novas línguas. Dons de profecia, Senhor. Dons de ensino, Pai. Levante, Senhor, em nome de Jesus, os teus mestres. Levante, Senhor, em nome de Jesus, neste lugar, os teus profetas. Levante nesses lugares, ó Pai, os teus pastores. Levante neste lugar, ó Pai, os teus líderes. Levante neste lugar, Pai, pessoas disponíveis, dispostas, ó Pai, a servir,
não pensando, Senhor, em si próprio, não pensando, Pai, em status, mas servir para glorificar o nome do Senhor, Pai. Levante um exército do Senhor neste lugar, Pai. Levante, Senhor, os teus atalaias. Levante, Senhor, os teus vigilantes. Levante os teus intercessores, ó Pai, neste lugar. Levante, Pai, pessoas disponíveis. Levante pessoas mais intencionais com a obra do Senhor. Nós profetizamos, ó Pai, neste lugar, ó Pai, homens e mulheres segundo o seu coração, homens e mulheres sedentas, ó Pai, pela sua palavra. Nós profetizamos cura, restauração, libertação. Nós não aceitamos ser mais as mesmas pessoas, ó Pai. Que a partir de hoje, Pai, nós entramos sim como uma pessoa, mas nós profetizamos que sairemos aqui transformados, ó Pai, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há na sua palavra. Toma nas tuas mãos, Pai, as nossas vidas. Toma nas tuas mãos as nossas famílias. Toma nas tuas mãos os nossos negócios. Toma nas tuas mãos os nossos filhos. Toma nas tuas mãos tudo aquilo que leva o nosso nome, Pai. E tudo isso que seja para louvar, engrandecer e glorificar o nome do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz em nome de Jesus.